Então você, na hora de analisar suas campanhas, você se sente meio perdido, né? Você pode ali ser um nível iniciante, intermediário, avançado, mas todos nós já tivemos aquele momento em que a gente para olhar para uma campanha, aquele tanto de número que tem, né, na dashboard do Facebook Ads, e você fala, por que raio de número que eu começo? Você se sente um pouco perdido. Já passou por isso? É exatamente isso que eu quero clarear agora, nesse vídeo aqui. Por isso, fica até o final. Eu vou te mostrar no detalhe uma linha de raciocínio que eu gosto de seguir, que vai te dar clareza e eficácia na solução ali da sua otimização. Beleza? Antes de qualquer coisa, se você está chegando agora aqui no canal, eu vou te pedir uma coisa. Já se inscreve. Isso pro teu bem. Pro teu bem. Com toda a modéstia do mundo. Já se inscreve no canal, porque todos os dias eu vou colocar conteúdo que resolve alguma dor sua que trabalha com e-commerce. Seja você lojista, seja você gestor de tráfego para e-commerce, é exatamente isso que eu vou fazer todos os dias. Meu nome é Guilherme Ornati, se você ainda não me conhece, eu trabalho no mercado de e-commerce há mais de 10 anos, eu tenho minha agência, tenho alunos, tenho mentorados e o intuito é esse, é trazer conteúdo diário. Portanto, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada e para me dar aquela moral, ajudar a gente a chegar cada vez mais longe, jogar ali o jogo do algoritmo. Aperta no like, deixa aquele likezão e dá um comentário para nós. Pô. Deixa um comentáriozinho se você gostou de algum dos pontos, se você teve algum insight daquilo que eu trouxe aqui. Legal? Então, chegou a hora da gente falar sobre esse conteúdo, que é o seguinte. Eu vou compartilhar aqui minha tela, mas antes eu vou abrir aqui, ó. Vou deixar um pouquinho maior esse funil, mas você vai prestar bastante atenção na minha explicação, senão você não vai entender esse funil aqui, beleza? Deixa eu colocar aqui um pouquinho para baixo. Muito bem. Esse funil aqui, ele é um funil que eu chamo de... Basicamente, ele leva em consideração a jornada de compra. E aqui eu já começo a explicar, eu já começo a te dar um norte sobre como você vai avaliar os seus resultados. Você fez tua campanha lá de conversão no Facebook Ads. E você? Como que você faz para organizar o teu raciocínio? Eu vou te explicar primeiro o geral aqui, depois nós vamos fazer um na prática, legal? Então vamos embora. Primeiro, quando você roda uma campanha, né? O primeiro indicador que você vai ver aqui nesse funil é o alcance, ou seja, quantas pessoas o meu anúncio ele atingiu, tá? Quantas pessoas efetivamente o meu anúncio ele atingiu? Depois, a segunda fase aqui, você percebe que a jornada, esse funil aqui, nada mais é do que a jornada de compra. Porque o que você quer, né, com uma campanha de tráfego pago para o teu e-commerce? Você quer atingir pessoas com seus anúncios, fazer com que elas entrem no seu site, interessadas, né, pessoas qualificadas e interessadas em comprar o teu produto, que ela caia na tua página de produto, que ela veja a tua página de produto, que ela clique no botão adicionar ao carrinho, que ela avance para o carrinho, do carrinho ela vá para checkout e do checkout ela finalize a compra. Você percebe que para que a pessoa compre, é isso que você tem que entender. Para que a pessoa compre no teu site, ela precisa necessariamente passar por essa jornada. Quando você vai lá e estrutura a tua campanha, isso aqui vai servir muito para você que é iniciante, por exemplo. Se você vai lá, quando você vai lá e estrutura a tua campanha no gerenciador de anúncios, no final das contas, o que você quer é exatamente essa jornada que eu falei. Quando você aperta o publicar e o anúncio começa a rodar, você faz você atinge novas pessoas com os seus anúncios, quer que ela clique nos seus anúncios e a partir daí começa essa jornada aqui. E nada mais, esse funil aqui nada mais é do que a representação disso que eu acabei de falar. Percebe? Então, ó, alcance, basicamente quantas pessoas eu atingi. Page view, basicamente, ou visualização de conteúdo, basicamente o número de pessoas que visitaram minha página de produto. A adição ao carrinho, dessas pessoas que adicionaram, que chegaram na página de produto, quantas avançaram para carrinho. Dessa de adição de pessoas que adicionaram ao carrinho, quantas avançaram para checkout. Desse número de pessoas que avançaram para checkout, quantas compraram efetivamente? Dessas que compraram efetivamente, a qual ticket elas compraram? E dessas
que compraram a tal ticket, o quanto de faturamento gerou, quanto de volume gerou. E por fim, colocando um investimento, ele vai considerar o investimento que você fez, qual que é o retorno sobre esse investimento. Então, conforme você vai preenchendo aqui essa planilha aqui, tá? Conforme você vai preenchendo essa planilha, você vai deixando aqui ele vai calculando as taxas, tá? As taxas. E aqui eu quero fazer um parênteses. Muito bem, Guilherme, então eu fui lá, vamos até fazer um exercício aqui, tem um funil preenchido aqui, ó. Vamos supor que você, analisando suas campanhas, né? Você rodou lá, rodou tráfego, ativou suas campanhas de Facebook Ads, e você começou a preencher. Pô, legal, passaram-se 30 dias, você preencheu aqui, pô, 72.584 de alcance, 926 pessoas entraram no site, 105 adicionaram ao carrinho, 43 iniciaram o checkout, 24 avançaram e compraram efetivamente, a um ticket médio de R$100 e num faturamento de R$2.407. Isso me dá, na verdade eu fiz um investimento de R$2.890, isso me dá um custo por aquisição de R$120. Ponto. Legal. Isso por si só não diz muita coisa, né? Mas você já tem aqui um avanço. Antes você não tinha clareza de nada, era um monte de número lá no dashboard. Agora você já consegue ter você consegue visualizar algumas coisas. Eu já vou pedir para você prestar atenção nisso aqui, ó. Nessas taxas, tá? Mas agora o ponto que eu quero te trazer. Se isso aqui não diz muita coisa, como é que a gente começa a clarear quais as ações nós vamos tomar? Quando a gente leva em consideração resultados médios por fase. Calma que eu vou explicar. Para eu julgar esse número aqui, bom ou ruim, eu preciso ter um número de parâmetro. Então, basicamente, você, que tem um pouquinho mais de experiência aí que está assistindo, você sabe que a relação entre impressões, a relação entre alcance aqui no caso, para pessoas que acessaram o site, é chamado de CTR. Então, quando eu coloco aqui especificamente, quando o meu resultado é de 1.28, quando o meu resultado é de 1.28 no CTR, eu tenho que comparar com algo. E quando eu comparo com a média de mercado de 1.75, eu consigo falar que isso é ruim. Eu consigo falar que 1.28 é ruim perante a média de 1.75. Então eu já deixo aqui nessa planilha justamente as médias de mercado por fase. Percebe? E aí a gente avança. Aqui nesse caso, de adição de pessoas que caíram na página de produto para adição ao carrinho, foi 11.34. Qual que é a média de mercado? É de 6%. Ou seja, está verdinho aqui. Porque significa que esse site aqui, essa campanha aqui, ela me entregou mais carrinhos do que efetivamente, em percentual, né? Do que a média de mercado me entrega. Tá? Isso são dados referenciais. Vamos ver Initiate Checkout. Ó, de todas as pessoas que caíram, das 105 pessoas que foram até o carrinho, 43 avançaram. Isso me dá uma taxa de 40,95. Tá abaixo. Percebe? Tá abaixo da média de mercado. E, por fim, uma taxa de compra de 55,81. Ou seja, das pessoas que adicionaram ao carrinho, das 43 pessoas, 24 apenas compraram, finalizaram. A média é de 68. Aqui foi de 55,81. Beleza? E aqui a gente tem que levar também em consideração mais dois indicadores. O primeiro, o CPM, né? Que nada mais é um cálculo de uma relação entre alcance e o investimento feito. Tá? Você tem que levar isso em consideração também. E faltou aqui, só que é o seguinte, ó, CPM, eu vou colocar aqui ao vivão. Ao vivão não, que você está assistindo gravado, né? Mas deu para você entender. O referencial do CPM é óbvio que isso daqui ele é determinado por cada segmento, tá? Mas vamos colocar uma média. De R$15 é considerado um CPM na média. Olha o CPM dessa campanha aqui.
39,82, ou seja, vermelhaço vermelhusco. Vou até colocar num tom diferente aqui. Tá? O que isso já me mostra? Me mostra, eu começo a ter uma clareza um pouco melhor. Ou seja, o meu ROAS aqui está negativo, porque eu investi dos 2.890 e eu só tive 2.407 de receita. Isso aqui me mostra um ROAS negativo. Beleza. Só que aqui me dá perspectiva de melhora. Eu já sei onde que eu tenho que concentrar. E se você me perguntasse hoje, vamos supor, você está me perguntando agora, Guilherme, por onde você começa a análise? Eu começo a análise pelo seguinte, eu vou olhar aqui, você concorda que é um gap significativo perante a média. Aqui eu estou acima. Aqui eu tenho gap? Tenho, mas ele não é tão grande. Aqui eu tenho gap? Tenho, mas ele não é tão grande. Temos que fazer algo aqui? Com certeza. Mas a gente tem que escolher algumas batalhas por hora. E eu sei que se eu trabalhar aqui e aqui, eu tendo a ter um volume muito maior de pessoas aqui dentro, eu trazendo mais pessoas para dentro do site, logo eu tendo a ter um maior volume de conversão. Então, por exemplo, ó, se eu estabelecer, vamos supor que eu diminua isso aqui pela metade, tá? Necessariamente, se eu investir a mesma coisa, vamos supor que seja de R$20 aqui, tá? Logo, se aqui está dando 40, se eu fizer um CPM de R$20, vamos colocar como se fosse a metade, logo, eu dobro o volume de alcance que eu tenho, tá? Porque o CPM, custo por 1.000 impressões. Logo, se eu diminuo o meu custo pela metade, eu dobro o volume de pessoas que eu atinjo. Ok até aqui? Então, vamos fazer o seguinte exercício. Se eu não melhorar nenhuma dessas taxas aqui, se eu não melhorar o ticket médio, só trouxer mais gente para dentro do site, olha só o que acontece. Eu vou fazer isso aqui vezes 2. Eu vou fazer isso aqui. Espera aí que eu vou arrumar aqui, ó. 1,28. Vamos fazer ao vivo, então não tem problema. 1,34. 40,95. 55,81. E aí nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui vezes isso aqui. 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 É bom até que você vai vendo aí o racional. E o faturamento, ele é gerado por isso aqui vezes 99,96, que é o ticket médio. Beleza? Então, olha só. Se eu fizer isso aqui vezes 2, só diminuindo o CPM pela metade, olha o que acontece. Eu dobro praticamente tudo, eu dobro meu faturamento, eu praticamente dobro meu ROAS. Ou seja, olha só, eu diminui o meu CPM pela metade. Eu consigo fazer isso aqui vezes 3. Se eu diminuir para 13, que está dentro aqui da média, olha o que acontece. O meu ROAS vai para 2,5. Com as mesmas taxas, eu tenho um resultado bem melhor. E o meu ROAS ele já se tornou positivo, ele está com quase 3. Agora, olha só a mágica acontecendo. Se eu consigo trazer esse CTR para a média, olha o que acontece. 9,82. Se eu consigo trazer isso aqui para a média, a taxa de initiate checkout para a média, olha o que já acontece aqui. E se eu consigo trazer essa taxa aqui para a média, olha o que acontece. Então, antes eu investia 2.890 e eu estava vendendo 2.400. Só o fato de eu ter melhorado, só não, né? Porque não é tão fácil assim. O fato de eu ter melhorado o meu CPM, eu consegui fazer com que o meu CPM, eu consigo aumentar o meu volume de alcance, já deu aquele primeiro cenário. Se eu, fazendo o exercício, eu conseguindo melhorar essas taxas aqui,
eu já consigo fazer com que o meu ROAS ele fique em quase 5. Percebeu a lógica? Percebeu a lógica? Eu vou disponibilizar essa planilha, na descrição, para você fazer o seu exercício. E aí é o seguinte, aqui é a mágica de tudo, é onde fecha tudo, tá? De novo, vamos voltar aqui àquele primeiro cenário. Tá, Guilherme, entendi. Mas e aí, o que eu faço? Eu diagnostiquei que o meu problema está aqui, o meu problema está aqui, o meu problema está aqui, o meu problema está aqui. Mas o que eu faço para melhorar cada fase? Existe uma aba aqui que eu chamo de checklist de problema por fase. Isso aqui ajudou muito aluno meu, muito mentorado meu. E, cara, isso aqui eu poderia cobrar R$1.000 tranquilamente, mas eu vou te entregar de graça. De graça. De graça. A única coisa que eu te cobro em troca, coloca um comentário aí, deixa o likezão, tá? Por quê? Quando você faz esse funil, quando você analisa esse funil, tá? Você vai entender os gaps. E aqui nessa aba, eu te dou todos os pontos que você tem que olhar quando você vê que o CPM está alto. Concorrência alta, as possibilidades, né? Concorrência alta, frequência de anúncio alto, sazonalidade, posicionamento mais concorrido, criativo de baixa qualidade, usabilidade ruim, escala de orçamento, objetivo de campanha, blá, 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 blá. E o que fazer? Então, se isso aqui está acontecendo, teste novos públicos, usar novos públicos e trocar os criativos, programar-se para as datas sazonais, testar novos posicionamentos e assim sucessivamente. Por exemplo, CTR aqui está baixo, 1.28 comparado com 1.75, tá bom. Ó. Quais são as causas do CTR estar baixo? Criativo ruim, copy ruim, regiões, horários, formato, blá, 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 blá. O que fazer? Teste outros formatos de criativos, teste novas copies, teste otimizar para regiões de melhor CTR, etc, etc, etc. Eu não vou passar em toda a planilha aqui, porque senão o vídeo vai ficar com 800 horas. O objetivo principal desse vídeo é te ajudar a clarear como analisar os resultados da sua campanha de Facebook Ads. E tirar conclusões, essa planilha aqui, ela vai te ajudar a você ter, além de ter o mapa, porque está em um funil em branco aqui, você pode preencher as suas informações. Aqui tem alguns exemplos, como eu acabei de fazer para você. E aqui, ao diagnosticar quais são os principais gaps, você vai ter um mapa, uma bússola do que fazer em cada gap desse. Pegou? Então, olha só aqui para mim. É o seguinte. Esse material, de verdade, eu disponibilizo ele no meu curso, que é o curso fechado, né? É o meu método que chama do 0 ao 100K, em que eu tenho lá toda a metodologia, todos os 4 pilares em que você que trabalha com e-commerce, gestor de tráfego, você que é lojista, tudo que você tem que saber para escalar um e-commerce do absoluto zero. É isso mesmo. Quais são esses 4 pilares? Planejamento, atração, né? Então, atrair público de qualidade, converter dentro do site, então melhores práticas de página de produto, melhores práticas de usabilidade, melhores práticas, enfim, tudo que você precisa para converter dentro da loja. E por fim, fidelizar. O que você precisa fazer, quais são as etapas da fidelização dentro, tá, de um projeto de escala de e-commerce. Legal? Se você quiser saber um pouco mais, essa planilha eu estou disponibilizando na descrição, junto com o link para você saber um pouco mais sobre o meu curso, sobre o meu método. Vai ser um prazer te ter como meu aluno. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O link dessa planilha está na descrição. Espero que você faça um bom proveito. Se ficou qualquer dúvida, pode mandar aí nos comentários. E novamente o convite. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele likezão para a gente chegar cada vez mais longe, para me dar aquela motivada para eu continuar produzindo conteúdo. Mas você não clicando no like também, eu vou continuar do mesmo jeito, mas você vai me ajudar retribuindo esse trabalho que eu tive aqui, de parar, criar esse conteúdo, explicar para você, e se ficou alguma dúvida, comentário. Beleza? Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado, tamo junto, até o próximo e tchau!